Psi! Hoje eu vou te contar como foi que eu escapei de falir pela terceira vez empreendendo na psicologia. As duas primeiras vezes não deram muito certo. Eu tentei consultório, tentei consultoria e a verdade é que eu não sabia captar clientes, eu me frustrei muito nesse processo. Cheguei a acreditar que aquilo não era para mim, né? Fiquei 2 anos afastada aí de empreender. Até que algo aconteceu e eu consegui dar a volta por cima, eu consegui fazer meu primeiro negócio dar certo e hoje eu ensino outros psicólogos a empreender, a captar clientes com o Instagram. Meu nome é Jaqueline, para você que não me conhece, eu sou Jaqueline Farias. Eu tenho um Instagram chamado Insta de Psicólogo, que você pode me seguir, me acompanhar por lá também. E tenho, além da minha mentoria de captação de clientes, uma comunidade chamada Inspiradamente, onde eu ajudo psicólogos e outros profissionais da saúde a vencer o bloqueio criativo e captar os melhores clientes. Lá você vai ter inspiração de conteúdo, vai ter aulas sobre mentalidade de negócio, inteligência artificial, estratégias digitais. Eu super recomendo que você dê uma olhada. Você pode assinar tanto no plano mensal como no trimestral ou anual. Dá uma passada no link embaixo desse vídeo e conhece um pouco mais a nossa comunidade. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora vamos lá, deixa eu te contar um pouco sobre a minha história. Então, eu moro em Fortaleza, mas eu sou do interior do Ceará. Eu morei a vida inteira numa cidade vizinho a Sobral. Eu nasci em Sobral, mas morei a vida inteira em Massapê, que é uma cidade bem pequenininha, pouquíssimos habitantes. E eu me formei em Sobral, na Universidade Federal do Ceará, que tinha um campus lá, né? E quando eu me formei, eu tinha o desejo de ir para a clínica. Eu queria muito atender, ter meu consultório, viver de consultório. Mas eu escutei na faculdade que a gente precisava conciliar ali o consultório com o trabalho durante um tempo, porque isso levava 5, 10 anos para você conseguir viver de clínica. Isso foi o que eu aprendi. E eu saí acreditando nisso, né? E esse era o meu plano. Então, eu arranjei um emprego, meio período ali, e eu resolvi abrir o consultório para começar, né? E a gente alugou uma sala, eu e mais duas colegas. A gente começou a ver espaços ali e tivemos que fazer um investimento inicial para montar né, algumas coisas que precisava. E a verdade é que o valor mês a mês que eu precisava ficar pagando, ele não era baixo pro valor que eu estava ganhando, já que eu tinha um emprego de meio período no interior, na prefeitura, enfim, eu ganhava muito pouco. E a verdade é que eu não consegui manter esse consultório por muito tempo, porque eu não sabia captar clientes, então assim, o consultório às moscas, e eu tendo que pagar todo mês aquele valor, e o desespero de tipo, não tô sabendo o que fazer. Eu cheguei a imprimir cartões de visita. é, o consultório que a gente alugou, ele era até bem movimentado, assim, de várias áreas diferentes, não era um consultório específico de psicologia, né? Então, o que é que a gente imaginou? Vamos colocar cartões de visitas na sala de espera e vai dar certo. Vamos contar que esse movimento aí da clínica vai gerar os pacientes. Mas não foi isso que aconteceu, as pessoas não chegaram pelos cartões de visitas, assim, tive uma procura ou outra, mas a verdade é que ficou insustentável em poucos meses e eu precisei desistir. Eu não tinha condições de manter, de continuar tentando, porque eu nem tinha um plano, eu não sabia o que fazer, então eu nem tinha esperança de que as coisas dessem certo. Então eu pensei, né? Na época eu não entendia muito de marketing, nada disso. Eu pensei, não. Dizem, né, que o que vai atrair os pacientes é ali a sua credibilidade, expertise, conhecimento. Então, talvez quando eu fizer uma pós, uma formação, aí sim os pacientes vão chegar. Eu não sabia exatamente como é que isso ia acontecer, mas eu fiz um trato comigo, né? Não, vamos largar isso aqui. E aí, um dia, quando você fizer aí após uma formação, quem sabe você tenta de novo. E aí eu fui, eu já estava no emprego, peguei um outro, onde eu fiquei prestando consultoria para uma empresa específica, só uma empresa. É praticamente uma funcionária, né, de lá. E quando eu
saí, eu quis abrir uma consultoria de fato, né? Então, me juntei com mais dois sócios e a gente decidiu abrir uma consultoria de recrutamento e treinamento. Acho que era algo assim. E aí, a gente abriu mesmo empresa, de fato, ali, uma pequena empresa. A gente alugou sala, reformou sala, fizemos móveis planejados, compramos testes psicológicos, enfim, toda uma preparação, aquele sonho de ser empresário, de ter uma sala linda, maravilhosa e tal. E assim, gente, não que a gente tivesse muito dinheiro, na verdade, eu pegava todo o dinheiro que eu ganhava no emprego lá, que eu tinha, e na saúde da família, e investia nisso, né? Minha família nunca foi, assim, rica nem nada do tipo, era realmente ali com muito sacrifício. Então a gente fez todos aqueles investimentos e em um ano, mais de um ano de empresa, assim, as coisas não estavam fluindo, os clientes não estavam chegando, a gente não sabia captar pacientes. Mais uma vez, o problema de não saber captar pacientes. E na época eu cheguei até a abrir uma página ali no Facebook, mas não sabia o que fazer com ela, então não serviu de muita coisa, né? E a verdade é que eu acabei tendo que desistir, eu optei por desistir com muita dor no coração, digamos assim, a muito custo, mas não dava mais. Eu sentia que o dinheiro estava escorrendo pelos meus dedos e assim, eu não era rica pra ficar brincando com dinheiro. Então eu literalmente pensei, não, eu vou desistir disso aqui, né? E olha que foi mais de um ano, pagando aluguel todo mês, contador, isso tudo, né? É, então, vocês imaginam o tamanho da minha frustração. Tentei consultório, não deu certo. Tentei consultoria, não deu certo. O problema sou eu não sei empreender, eu não sou uma boa vendedora do meu trabalho, eu me considero uma boa psicóloga, eu sei que eu consigo executar bem o serviço, mas eu não sei vender o serviço. Então, o que me resta é trabalhar para os outros, né? E aí eu admiti isso para mim mesmo, né? Que o que me restava era de fato ir atrás de repente um emprego melhor, porque nos que eu tava não, não tinha muito futuro. Era trabalhar para a prefeitura, você não sabe se trocar o prefeito, se você vai continuar. Os concursos pagavam pouquíssimo. O trabalho, assim, apesar de que eu gostava, mas não era recompensador o suficiente para eu pensar naquilo como algo que eu queria para o meu futuro, né? Então eu comecei a pensar em outras possibilidades, cheguei a tentar um mestrado, visando depois dar aulas, que era uma coisa que eu gostava, tanto que hoje eu tô aqui ensinando, né? E uma colega minha me chamou para fazer uma prova da residência, uma residência hospitalar em neurologia e neurocirurgia aqui em Fortaleza. Morava no interior, né, do Ceará, e, e aí eu decidi que poderia ser uma opção interessante, porque lá onde eu morava, o psicólogo que estava mais bem estabilizado assim era o psicólogo hospitalar, que tinha carteira assinada, o resto era tudo contrato, né? Ou então a pessoa que trabalhasse no RH lá de uma grande empresa de calçados que tinha, que eu não tinha conseguido entrar. Então eu pensei, é melhor ir lá, né, aprender a trabalhar com hospital e de repente conseguir um emprego melhor. Mas a verdade, gente, é que eu era louca para morar em Fortaleza, né? Porque eu sempre gostei muito daqui, é uma cidade incrível, maravilhosa. E na minha cidade não tinha muita opção, não tinha muita coisa para fazer. Eu queria muito vir morar aqui, eu tinha uma fascinação pela cidade, né? Então eu vi na residência uma oportunidade de vir, porque a residência tinha uma bolsa de 2 anos. A bolsa era R$ 1.000 a mais do que o que eu ganhava por 40 horas lá no meu interior. Então eu pensei, poxa, vai dar certo. Eu vou lá, pelo menos 2 anos garantido eu tenho, vou aprender, vou estar me especializando, quem sabe sair de lá, né, com trabalho, carteira assinada. Enfim, era o que eu tinha em mente. E aí eu acabei escolhendo fazer uma residência em neurologia e neurocirurgia, porque era um buraco que eu tinha na minha formação, eu achava que eu não entendia muito bem dos casos quando chegava para mim, casos que envolviam neuro. E aí eu, assim, não me arrependo de jeito nenhum. Foi
uma oportunidade incrível de eu conseguir vir para Fortaleza, de eu abrir, expandir minha mente, aprender sobre neuro, mas no final das contas eu não me identifiquei com o trabalho no hospital e a verdade é que quando começou a chegar no final da residência, eu comecei a entrar em desespero. Por quê? Eu não queria voltar para o interior, porque eu sempre gostei de ser uma pessoa independente. Então, nossa, para mim era uma realização muito grande eu estar morando ali sozinha. Eu dividi apartamento com uma colega, né? Mas para mim já era muita coisa. E a gente vivia num apartamento até legal. Nossa, tava muito feliz com as conquistas, né? Não necessariamente com o trabalho no hospital, mas com as conquistas ali de ter saído do interior, de estar aqui. Em paralelo a isso, eu também já estava namorando com meu esposo, né? Na época era a gente estava começando ali o namoro, e eu não queria voltar pro interior, porque eram umas 5 horas de viagem. Não era tão perto, não. Né? Não é tão perto, não. E aí, eu comecei a entrar em desespero. Eu preciso ficar em Fortaleza, eu preciso arranjar um emprego e tal. Só que na época lá no hospital tava uma enrolada de cooperativa, não tinha perspectiva nenhuma de continuar lá. Também não tava muito empolgada de trabalhar em outros hospitais, também não tinha muita oportunidade. Eu cheguei a tentar voltar para a área de RH, a gente saiu tentando várias seleções, fiz uma seleção para a prefeitura, mas aí demorava para sair resultado, enfim, para ser chamado. Eu sei que lá pelas tantas, né, já finalizando a residência, uma colega, conversei com uma colega, na verdade, uma amiga, né, minha melhor amiga, assim, desde a adolescência. E ela também é psicóloga e ela já estava vivendo de clínica na época. E aí, isso era 2019. E aí ela falou pra mim, já que por que que você, ao invés de ficar procurando um monte de emprego, não vai atender? Afinal, é algo que dependia só de mim, né? Aí eu falei, não, amiga, mas eu já tentei empreender 2 vezes, não deu certo, eu não sei o que fazer, não sirvo pra isso. E aí ela falou uma coisa que mudou tudo pra mim, tudo. Ela disse assim, Jaque, mas você tentou em uma outra cidade, com uma outra cabeça, em um outro momento da sua vida, pegue o que você fez de errado e faça diferente. Vai atrás de outras formas de fazer as coisas. E aí eu fui dormir com aquilo, né? De, poxa, realmente, será que eu tentei de tudo? Né? Será que eu não poderia tentar novamente? Buscar outras formas? Eu tô realmente em outra cidade aqui, quem sabe isso não me abre portas? E eu precisava pra ontem, gente, porque assim, eu não tinha nenhuma reserva ali pra ficar nem um mês morando em Fortaleza sem a bolsa, né? E E aí o que aconteceu é tanto que quando acabou a residência, eu entreguei o apartamento e voltei para o interior. Só que nesse mesmo momento que eu voltei para o interior, eu voltei já com o Instagram aberto. Porque eu vi ali a possibilidade, eu vi pessoas divulgando o trabalho no Instagram. Eu pensei, não me custa nada, vou lá fazer e tal. Vocês lembram que na época da consultoria eu cheguei a abrir uma página no Facebook? Só que eu não sabia como fazer com aquilo ali na época, né? Então, quando eu abri a página do Instagram, eu pensei, não, dessa vez eu vou estudar sobre marketing, vou estudar sobre vendas, eu vou atrás de saber como é que eu vou fazer isso aqui. E aí eu comecei. E com um mês de Instagram, eu já tinha minhas 2 primeiras clientes. E na época eu não tinha autorização para atender online, porque eu não sei em que momento que você está assistindo esse vídeo, mas assim, no momento que eu tô gravando, faz pouco tempo, inclusive, que o CFP tirou a obrigatoriedade do EPC, né? Porque antes tinha uma plataforma que a gente tinha que se inscrever, e eles tinham que aprovar você para atender online. Enfim, então eu sou desse momento aí de implantação do EPC, digamos assim, de início. E demorava, gente, para ter aprovação. Eu levei 3 meses para poder conseguir minha aprovação. Na verdade, quando eu me formei, nem podia atender online, só em caráter experimental ali. Mas aí, né, nesse momento que eu comecei o consultório novamente, já podia. Então, eu já podia atender online, só que eu não estava autorizada ainda. Então, na verdade, minhas 2 primeiras clientes foram presenciais. E aí eu tava lá em Massapê, lá no interior, e com 2 clientes em Fortaleza, porque eu tava divulgando no Instagram que
atendia em Fortaleza, afinal eu queria voltar para a capital, né? Então eu divulguei que eu atendia aqui. E aí, gente, eu fiquei indo e voltando toda semana durante 2 meses, mais ou menos. Eu sei que no terceiro mês eu consegui voltar a morar em Fortaleza, né? Fui morar num apartamento mais simples, assim, com uma colega, mas eu consegui já me estabelecer de volta, né? Vocês lembram que eu já namorava com meu esposo, né? Então eu ficava na casa dos pais dele e tal, quando eu vinha. E aí, depois eu passei a dividir apartamento com uma colega. E depois, aí eu fui, né, conseguindo mais clientes. É, comecei a atender online também, e aí os clientes foram aumentando, eu comecei a ganhar o que eu não ganhava nem na CLT, né? Quando eu ganhei meus primeiros R$ 4.000 ali, eu disse, gente do céu, eu nunca ganhei isso nem na residência, né? Então, foi muito bom para mim, né, ter empreendido dessa vez com o digital. E realmente, assim, gente, foi o Instagram que fez as coisas acontecerem, porque eu tava mais uma vez numa cidade que eu não conhecia ninguém, né? Se Sobral já era difícil, que eu conhecia só os alunos da faculdade, imagina aqui em Fortaleza que eu só conhecia ali o pessoal da residência, ou outro funcionário do hospital que eu tinha feito a residência e só, né? Então, meu network era muito reduzido mesmo. E, e aí foi muito disso, divulgação nas redes sociais, né? Aí, gente, o que aconteceu? Depois de uns 7 meses, mais ou menos, eu consegui me mudar para um apartamento melhor, mais bem localizado, né? Assim, num bairro bem nobre assim, da cidade, que era perto, inclusive, do consultório. E foi nesse momento que eu tive, assim, um insight de, poxa, as coisas deram certo. Eu consegui fazer meu primeiro negócio dar certo. E foi a partir daí que eu comecei a pensar em outras coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, sabe? De querer estar sempre aprendendo coisas novas e criando coisas novas. Eu nunca gostei muito de fazer sempre a mesma coisa, então eu gostava de atender, mas ao mesmo tempo eu queria diversificar. E eu já estava ali no digital, já estava vendo as pessoas falando da possibilidade de criar produtos, criar cursos, então eu cheguei a fazer desafio no meu perfil, né? Grupo de desafios, vender. E aí eu sei que lá pelas tantas eu descobri o universo da mentoria e eu pensei, por que não começar a ensinar outros psicólogos a captar clientes com o Instagram como eu fiz? Assim como eu fiquei 5 anos, gente, eu fiquei 5 anos da minha carreira perdidona, sem conseguir fazer nada dar certo, assim, de negócio. E foi quando eu conheci o marketing digital, quando eu aprendi sobre marketing de conteúdo, comecei a me especializar nisso, que as coisas deram certo. Então eu pensei, poxa, quanta coisa eu aprendi que eu posso ensinar para outras pessoas. E eu vi que na época não tinha assim, é, tinha poucas pessoas ensinando marketing para psicólogos e geralmente era um conteúdo mais genérico, assim, não era focado em Instagram e tal. Então foi quando eu iniciei o meu perfil Insta de Psicólogo lá no Instagram, né? E estamos lá até hoje. Depois eu acabei ficando muito mais nas mentorias, criar a comunidade, que eu já falei pra vocês que é inspiradamente. E assim, e hoje eu já tenho vários cases de alunas, né, que encheram o consultório com 7 meses, com 10 meses, que triplicaram pacientes em pouco tempo, que faturaram mais de R$ 10.000 em primeiro lançamento, enfim. Então, hoje é outra história. Mas que aprendizado a gente pode tirar de tudo isso? O que foi que eu fiz que fez as coisas serem diferentes? De repente eu saí de uma pessoa que tudo que abria, né, de negócio não dava certo para uma pessoa que diversificou, teve até mais de um negócio e conseguiu fazê-los prosperar, né? Eu entendi o poder do digital, o poder do Instagram. Eu aprendi sobre marketing de conteúdo, né? Eu comecei a produzir conteúdo com frequência. Eu melhorei a minha comunicação. Eu, inclusive, também fiz uma coisa, um movimento importante que foi
de entender que eu poderia vender o meu trabalho sem necessariamente ser aquela vendedora que vai ficar insistindo e perturbando e fazendo e acontecendo. Não, eu podia vender do meu jeito, né? Hoje, obviamente, eu tento aprender mais técnicas de negociação, né, e tal. Mas eu comecei assim, divulgando de uma forma muito simples mesmo, de mostrar o trabalho que eu fazia e é, trazer ali algumas perspectivas do que a pessoa poderia conseguir através de um trabalho comigo, enfim. Então era uma venda muito sutil, né? E isso mudou muito na minha cabeça, porque eu entendi que, poxa, eu posso vender sem vender, né? Eu foi mudando de fato. Eu descobri de fato uma empreendedora. E eu percebi também, gente, que nas outras vezes que eu ficava juntando ali CLT com o empreendedorismo, eu, como é que eu posso dizer para vocês? Eu não apostava todas as fichas em empreender. Eu tinha aquela muleta, né, do trabalho ali da CLT. Que nem era CLT, gente, eram contratos de prefeitura, né? Vamos e venhamos. Eu nunca tive a minha carteira assinada. Nunca. E eu já tô aqui com meus 34 anos no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Então, virar essa chave pra mim de que eu podia sim ser uma boa vendedora do meu jeito, de que eu poderia usar o digital para não ficar dependendo de indicação, que eu poderia ir lá e fazer o meu. Assim, acho que o grande insight, que assim, o que deu estalo assim para mim foi quando eu consegui as minhas duas primeiras clientes, que inclusive foi no mesmo dia, através do Instagram, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que não me indicaram, de fato, assim, foi pessoas que me viram na rede social e gostaram do meu trabalho e foram atrás de mim e que eu consegui fechar assim por um valor que eu jamais tinha imaginado, né? Na época, eu consegui fechar minhas duas primeiras clientes, era algo em torno de R$ 150 a sessão, né? Então, para mim, foi muito bom. Eu não imaginava, porque na época que eu comecei lá em Sobral, eu cobrava 80, né? E eu via pessoas, inclusive, no mesmo consultório que eu, aqui em Fortaleza, cobrando 70, né? Então, era menos da metade. E eu já tava, nossa, olha o que eu tô conquistando aqui através do Instagram, né? Então, de fato, foi isso que mudou para mim. Eu acreditei não só no canal, né, nas possibilidades ali do digital, mas eu comecei a acreditar em mim. Eu comecei a perceber que mesmo que eu não fosse a melhor vendedora do mundo, eu mesmo assim poderia mostrar o valor do meu trabalho. Eu poderia ajudar outras pessoas, eu poderia fazer um negócio dar certo. Foi isso que mudou, né? Em paralelo a isso, eu também tentei não sair metendo o pé pelas mãos, né? Os pés pelas mãos. Como eu fazia antes, de tipo, já saí comprando móveis e testes e tudo no mundo. Não. Dessa vez aqui em Fortaleza, até porque eu não tava zerada, porque eu tava sem emprego. Vocês viram que eu dessa segunda vez, né, eu não tinha essa muleta do emprego ali, eu tinha que me sustentar e eu tinha que me sustentar morando numa outra cidade, né, sozinha. Então, eu não podia gastar muito. Então, eu subloquei uma sala ao invés de alugar e montar tudo, né? Eu comecei a comprar só o que eu ia precisando, né? Então, se eu precisava, por exemplo, fazer uma avaliação neuropsicológica, que na época eu oferecia de uma faixa etária X, aí é que eu ia, na medida que eu ia pegando os pacientes, aí que eu ia comprando os testes, né? Então eu ia de fato conforme a música, né? Se eu precisava de mais um turno, porque os turnos que eu tava não comportavam, aí eu pegava mais um turno. Só que assim, um grande acerto também que eu tive foi que eu já comecei a atender online, logo que me autorizaram, né? E então eu não esperei a pandemia e para depois ir para online, não. Antes da pandemia eu já estava atendendo online há bastante tempo, já tinha várias clínicas online. É tanto que quando veio a pandemia eu já estava nessa transição, eu já estava começando a ensinar psicólogos, né? Então foi um processo muito
muito bom, né? Muito tranquilo, porque o online realmente já estava presente até nos meus atendimentos. Então, eu espero que hoje essa história possa te inspirar de alguma forma, se você está passando por algum momento de pensando em desistir, achando que empreender não é para você, que você não consegue. Lembra da minha história? Uma psicóloga do interior, né? Sem network, sem ninguém que indicasse, sem muita grana para investir, assim, tentando de fato fazer as coisas sozinha, né? Conseguiu. Por que que vocês não vão conseguir? Hoje, com tanto de coisa que a gente tem, hoje eu tô aqui fazendo esse canal do YouTube para vocês, trazendo muita informação relevante, trazendo orientações. A gente vai trazer tanta coisa, gente. Vocês não têm ideia de como hoje as facilidades são diferentes, né? Quando eu me formei, a gente não podia nem atender online. Hoje a gente tem inteligência artificial. Olha quanta coisa mudou, né? Então, hoje é outro momento. E se você tentou lá atrás e não conseguiu, eu recomendo que você agora tente novamente. Os tempos são outros. Você pode aprender, você pode divulgar seu trabalho, você pode vender sem necessariamente ser um excelente vendedor. Você pode dar a volta por cima. Espero te ver nos próximos vídeos. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a comunidade Inspiradamente, clica no link embaixo desse vídeo e eu te vejo lá.